Pegue, senhora, está precisando. Não tenho muito a oferecer, mas isso deve ajudar. Obrigada, seu gesto significa muito para nós. O sol ainda dormia quando João Silva abriu a porta de madeira da casa. O ar gelado de outubro entrou cortante, trazendo consigo cheiro de terra molhada e algo mais, um silêncio estranho, pesado, como se a própria natureza tivesse parado de respirar. Ele desceu os 3 degraus da varanda e seus pés tocaram o chão. Estava frio demais. Frio demais para outubro. Caminhou até o primeiro talhão de milho, aquele que ficava mais exposto, longe da proteção da mata. Quando viu, o coração apertou. As folhas que ontem eram verdes e cheias de vida agora pendiam murchas, negras, mortas. Tocou uma espiga com a mão. Estava dura, congelada. A geada tinha vindo durante a noite, sorrateira e cruel, e levado embora meses de trabalho. João não chorou. Não ainda. Caminhou entre os hectares perdidos, pisando devagar, como quem visita um cemitério. 20 hectares de milho e feijão. 20 hectares que alimentariam a família pelos próximos 6 meses, pagariam as dívidas, sustentariam sonhos pequenos e honestos de um homem que só queria viver em paz. Tudo preto. Tudo morto. Então ele viu. Lá no canto da propriedade, onde a mata fechada fazia sombra e segurava o calor, 2 hectares ainda estavam de pé. Verdes. Vivos. Milagrosamente salvos. João ajoelhou ali mesmo, entre os pés de milho sobreviventes, e sussurrou: "Obrigado, meu Deus. Obrigado por não ter levado tudo." Do outro lado da divisa, Marcos acordava para o mesmo pesadelo. Mas suas terras ficavam todas na área exposta. Ele escolhera 100 anos atrás, porque em safras normais rendia mais, vendia melhor. Agora, não sobrou nada. Nem uma espiga. Ele ficou parado no meio do campo destruído, e em vez de gratidão pela misericórdia nos 2 hectares do irmão, sentiu outra coisa crescendo no peito. Inveja. Raiva. Injustiça. Por que ele? Por que João teve sorte e eu perdi tudo? As semanas que vieram depois foram duras. João vendeu o que pôde da pequena colheita salva, pagou os fornecedores mais urgentes, mas o banco continuava cobrando. 3 meses de atraso na hipoteca. A carta chegou num envelope pardo, com o timbre frio da instituição financeira, notificação de execução. 30 dias para regularizar ou perder a terra. Foi quando Dona Teresa apareceu. Ela bateu na porta numa tarde cinzenta, com o céu pesado de nuvens que não traziam chuva, só tristeza. Trazia nas mãos um pano de prato surrado, torcendo nervosa. João abriu a porta e reconheceu o olhar. Era o olhar de quem tem vergonha de pedir, mas não tem escolha. "João, sei que você também perdeu quase tudo. Mas as crianças, os 3 meninos, a gente não tem mais nada para comer. A horta morreu toda com a geada. Se você puder vender um saco de milho, eu pago aos poucos, juro, assim que eu conseguir costura." Marcos estava na sala. Ouviu tudo. E explodiu. "Está louca, velha? Essas sacas são tudo que sobrou. Cada grão vale ouro agora. Vai pedir esmola na igreja, na prefeitura, em qualquer lugar, menos aqui." O silêncio que veio depois foi denso. João olhou para a esposa, que estava encostada no batente da cozinha. Ela não disse nada. Apenas inclinou a cabeça, devagar, um gesto pequeno, mas que dizia tudo. João respirou fundo. "Dona Teresa, leve 2 sacos. E não precisa pagar. Criança não pode ter fome." Marcos ficou vermelho. "Você tá jogando nossa família na miséria por causa de estranhos. Isso não é bondade, João, isso é burrice." Mas João já estava indo buscar as sacas no paiol. Naquela noite, depois que Dona Teresa foi embora carregando milho com lágrimas nos olhos, João ficou sozinho na varanda. Olhou para o céu estrelado, para a pequena capela de madeira no alto do morro, e pensou se tinha feito a coisa certa. Não sabia que, naquele exato momento, olhos que veem até o grão de mostarda escondido entre as pedras estavam observando. E já preparavam uma resposta. As semanas seguintes foram como descer uma ladeira sem freio. João acordava todos os dias antes do sol nascer, trabalhava até a noite cair, mas o dinheiro não vinha. As contas se acumulavam na gaveta da cozinha. Luz, água, remédio para a asma do filho mais novo. A esposa começou a fazer marmita para vender na cidade, mas mal dava para comprar arroz e feijão. Os meninos, de 14 e 16 anos, pararam de reclamar de comida. Isso foi o que mais doeu em João. Quando criança para de reclamar, é porque entendeu que não adianta. É porque aceitou a fome como parte da vida.
Marcos via tudo. E em vez de ajudar, atacava. Toda vez que passava pela casa do irmão, soltava uma farpa envenenada. E aí, João? Os meninos já comeram hoje? Ou você deu a comida deles para mais algum estranho? Ou então, aquela viúva tá bem alimentada, né? Enquanto isso, seus próprios filhos passam necessidade. João tentava ignorar, mas as palavras entravam, grudavam, doíam. Marcos não parava por aí. Ele foi até o armazém do seu Antônio, o fornecedor de sementes da região, e disse baixinho, com aquele jeito de quem está fazendo um favor: Antônio, não vende nada fiado pro João, não. Ele tá quebrado. Deu comida pra viúva quando a própria família estava passando fome. Não vai ter como pagar você. Seu Antônio franziu a testa. Mas o João sempre pagou direitinho. Sempre pagou antes. Agora tá diferente. Eu tô te avisando como irmão dele. Se você vender fiado, vai sair no prejuízo. A mentira se espalhou. Em 2 semanas, ninguém mais vendia nada a prazo para João. Ele ia no mercado, pedia fiado, e ouvia: desculpa, João, mas não dá mais. No posto de ração, a mesma coisa. Na farmácia, quando foi buscar a bombinha de asma do menino, ouviu: a gente precisa receber à vista agora. João voltou para casa com a bombinha vazia na mão e o peito cheio de desespero. À noite, sentou na mesa da cozinha com a esposa. Ela segurava as contas, os olhos vermelhos de tanto chorar escondido. João, o banco vai tomar a terra. E eu não sei mais o que fazer. Ele segurou a mão dela. A gente vai dar um jeito. Deus não abandona quem faz o certo. Mas a voz dele tremeu. Porque pela primeira vez na vida, João se perguntou se realmente tinha feito certo. Se não teria sido melhor guardar aquelas 2 sacas de milho, alimentar os próprios filhos, deixar Dona Teresa se virar sozinha. Marcos continuava sua campanha silenciosa de destruição. Foi até o gerente do banco, um homem seco chamado Rodolfo, e sugeriu com falsa preocupação: Rodolfo, acho melhor você acelerar a execução da terra do meu irmão. Ele não vai pagar. E quanto mais tempo passa, pior fica para todo mundo. Se vocês executarem logo, a gente vende a propriedade, divide o dinheiro, e pelo menos ele sai dessa com alguma coisa. Rodolfo anotou: vou analisar. Marcos saiu do banco com um sorriso pequeno e amargo. Não era suficiente João sofrer as consequências da própria bondade idiota. Marcos precisava garantir que a destruição fosse completa. Precisava provar, para si mesmo, para o irmão, para o mundo, que generosidade não compensa. Na comunidade, as opiniões se dividiam. Na missa de domingo, Dona Lourdes comentou com a comadre: eu admiro João, viu? Ele deu para a viúva quando não tinha nada. Isso é cristão de verdade. Mas o compadre resmungou: cristão ou não, os filhos dele estão passando fome. Caridade começa em casa. Dona Teresa não conseguia dormir. Toda noite, ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida que ficava no cantinho da sala, ela rezava com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Minha mãe, o João me ajudou quando eu não tinha nada. Agora ele está sofrendo por minha causa. Eu não queria isso. Eu não queria. Os 3 netos, pequenos demais para entender economia, mas grandes o suficiente para sentir gratidão, rezavam junto. Virgem Maria, protege o tio João. Ele foi bom com a gente. As orações daquela viúva humilde subiam aos céus como incenso perfumado. E lá, onde o tempo não existe e a misericórdia nunca dorme, uma mãe ouvia. E já preparava uma resposta que salvaria não apenas o generoso, mas também ofereceria ao ganancioso a última chance de não perder a própria alma. Mas antes da resposta, viria a noite mais escura. O aviso final do banco chegou numa segunda-feira de manhã. João estava no paiol, organizando as últimas ferramentas que ainda não tinha vendido, quando o carteiro buzinou lá fora. O envelope era branco, mas pesava como chumbo. Execução de hipoteca confirmada. Prazo final: 15 dias. Ele leu 3 vezes. Depois dobrou o papel devagar, guardou no bolso da camisa, e ficou parado ali, ouvindo o vento balançar as telhas soltas do telhado. 15 dias. 2 semanas para juntar o impossível ou perder tudo. À noite, a esposa chorou na cama até dormir de exaustão. João ficou acordado, olhando para o teto de madeira rachado, contando as vigas como quem conta os dias que faltam para o fim. Pela primeira vez em 45 anos de vida, sentiu medo de não conseguir proteger os seus.
Os meninos percebiam tudo, mesmo sem ninguém falar nada. O mais velho, Lucas, de 16 anos, chegou em casa depois da escola e disse: "Pai, eu vou largar os estudos. Já arrumei um trabalho na serraria do seu Moacir. Ajuda a pagar as contas." João olhou para o filho, ainda menino, apesar da altura de homem, e a dor que sentiu foi pior que qualquer geada, pior que qualquer dívida. "Não, meu filho. Você vai continuar estudando." "Mas pai..." "Vai continuar. Eu dou um jeito." Só que João não sabia mais que jeito dar. Marcos assistia tudo de longe, e cada cena de sofrimento do irmão alimentava algo podre dentro dele. Não era alegria exatamente, era uma satisfação amarga, como quem prova que estava certo. "Eu avisei", dizia para a própria esposa, que escutava em silêncio, incomodada. "Eu avisei que bondade não paga a conta. Agora ele vai perder tudo e aprender que o mundo não funciona com caridade." Mas a esposa de Marcos, Sílvia, mulher quieta e de fé simples, ousou perguntar: "E se a gente ajudasse, Marcos? A gente tem um dinheiro guardado." Ele cortou seco. "Nem pense nisso. Cada um colhe o que planta. Ele plantou bondade, que colhe a pobreza." Sílvia abaixou a cabeça, mas naquela noite, escondida no quarto, rezou pedindo perdão por não ter coragem de desobedecer o marido. A comunidade começou a falar. No mercado, nas rodas de conversa, na saída da missa, o nome de João estava em todas as bocas. Alguns defendiam: "O homem fez o certo. Criança não pode passar fome." Outros criticavam: "Mas os filhos dele também são crianças. E agora, quem vai dar comida para eles?" Dona Teresa tentou devolver as 2 sacas de milho. Levou até a casa de João, arrastando o peso com dificuldade, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. "João, eu não sabia que ia ficar assim. Pega de volta, por favor. Eu me viro de outro jeito." João ajudou a velha a sentar na varanda, trouxe água e disse com voz mansa, mas firme: "Dona Teresa, a senhora não tem culpa de nada. E promessa feita para viúva e órfão é promessa feita para Deus. Eu não volto atrás." Ela abraçou o homem, soluçando: "Que Deus te abençoe, João. Que Nossa Senhora te abençoe." Mas parecia que as bênçãos estavam longe. Na sexta-feira daquela semana, João foi até a cidade tentar negociar com o banco. Rodolfo, o gerente, recebeu ele numa sala fria, com ar-condicionado gelado e móveis de metal. "João, eu entendo sua situação. Mas banco é banco. A gente não pode ficar esperando para sempre. Só mais 2 meses, Rodolfo. Eu vendo que ainda tenho, pego um emprego na cidade, junto dinheiro. 2 meses não resolve seu problema. Você deve 6 meses de parcelas. Mesmo que consiga 2, ainda falta 4. João ficou em silêncio. Não tinha argumento. Não tinha dinheiro. Não tinha saída. Rodolfo suspirou. "Olha, tem um comprador interessado na propriedade. Paga à vista, valor abaixo do mercado, mas pelo menos você sai dessa sem nome sujo na praça." "Comprador? Quem?" Rodolfo abriu uma pasta. "Seu irmão, Marcos." O mundo parou. João sentiu algo gelado descer pela espinha. "Marcos. Ele veio aqui semana passada. Disse que seria melhor vender logo, dividir o dinheiro, evitar sofrimento maior. Até faz sentido, João. Assim você recebe algo e pode recomeçar em outro lugar." João levantou devagar da cadeira. Não tinha raiva no rosto. Só uma tristeza profunda, do tipo que pesa nos ombros e curva as costas. "Obrigado, Rodolfo. Vou pensar." Mas ele não ia pensar. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Marcos não queria apenas vê-lo sofrer. Queria a terra. Queria provar que a generosidade de João fora burrice. Queria ficar com tudo. João voltou para casa a pé, 12 quilômetros de estrada de chão, com o sol quente de outubro queimando a nuca. A cada passo, repetia mentalmente a mesma pergunta: "Eu fiz errado, meu Deus? Eu fiz errado." Naquela noite, depois que todos dormiram, João saiu de casa sem fazer barulho. Caminhou até a pequena capela no alto do morro, aquela construção simples de madeira que o avô ajudara a erguer décadas atrás. Entrou, fechou a porta, e ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ali, sozinho com Deus e com a mãe que ele aprenderá a amar desde criança, João Silva se quebrou.
A capela cheirava a madeira velha e cera de vela. A única luz vinha da lua cheia que entrava pela janela pequena, iluminando o rosto escurecido da imagem de Nossa Senhora. João ajoelhou no banco da frente, o mesmo onde sua mãe rezava, onde o avô fazia promessas, onde gerações da família Silva depositavam suas dores. Ele tirou do bolso o terço que a mãe lhe dera no leito de morte. As contas estavam gastas, lisas de tanto serem tocadas. Segurou aquele cordão de fé entre os dedos trêmulos e começou a rezar. Minha mãe Aparecida. A voz saiu fraca, rouca. João limpou a garganta e tentou de novo. Minha mãe, eu fiz o que achei certo. A senhora sempre ensinou, através da minha mãe, que quem tem 2 mantos deve dar um para quem não tem nenhum. Eu tinha 2 sacas. Dei uma para a viúva. Achei que era isso que a senhora queria. As lágrimas começaram a cair. João não segurou. Pela primeira vez em meses, permitiu-se chorar de verdade, não as lágrimas contidas de homem que esconde dor, mas soluços profundos que sacudiam o corpo inteiro. Mas agora meus filhos passam fome, minha mãe. Meu menino quer largar a escola para trabalhar. Minha esposa chora escondida. E meu irmão, meu próprio irmão quer me tirar a terra. Ele apertou o terço com força, como quem se agarra a uma corda numa queda. Eu não tô pedindo milagre. Não tô pedindo riqueza. Só tô pedindo forças para não me arrepender. Para não deixar que essa miséria endureça meu coração como endureceu o do Marcos. Para eu conseguir ensinar meus filhos que vale a pena fazer o bem, mesmo quando custa tudo. A voz dele quebrou. O choro ficou mais intenso. Mas eu confesso, mãe, eu tô com medo. Medo de falhar com minha família. Medo de que bondade realmente seja burrice como meu irmão diz. Medo de que Deus tenha me esquecido. O silêncio que veio depois foi profundo. João ficou ali, ajoelhado, a testa encostada nas mãos unidas, o terço pendurado entre os dedos. Começou a rezar o rosário. Cada Ave Maria saia devagar, carregada de dor e esperança misturadas. Primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus no horto. João pensou em Jesus sozinho, com medo, pedindo para o cálice passar. E entendeu que até Deus teve medo. Não estava sozinho nisso. Segundo mistério, a flagelação. João lembrou das chicotadas da vida, cada conta atrasada, cada olhar de pena dos vizinhos, cada palavra venenosa do irmão. Terceiro mistério, a coroação de espinhos. Os espinhos eram as dúvidas. Será que eu fiz certo? Será que Deus vê? Será que vale a pena? Quarto mistério, Jesus carregando a cruz. João sentiu o peso da própria cruz, a terra que ia perder, a família que ia desapontar, a fé que estava sendo testada até o limite. Quinto mistério, a crucificação. E João entendeu que generosidade verdadeira sempre tem preço. Sempre dói. Sempre custa tudo. Quando terminou o rosário, já era quase meia-noite. Ele se levantou com dificuldade, os joelhos doloridos de tanto tempo ajoelhado. Estava prestes a sair quando sentiu. Uma brisa suave atravessou a capela. Mas a porta estava fechada. As janelas também. Não tinha de onde vir aquele vento. E junto com a brisa, veio um perfume, rosas frescas e terra molhada depois da chuva, cheiro de colheita abundante, cheiro de esperança. João virou devagar. A imagem de Nossa Senhora parecia brilhar suavemente na penumbra, iluminada apenas pela lua. Não era imaginação. Não era cansaço. Era algo real, tangível, impossível de negar. Ele sentiu, com uma certeza que ultrapassava qualquer razão, que sua oração tinha sido ouvida. Não apenas ouvida, respondida. Ajoelhou de novo, dessa vez sem dor, sem desespero. Apenas gratidão. Obrigado, minha mãe, sussurrou. Obrigado por não me deixar sozinho. Saiu da capela com o coração mais leve do que entrará. O caminho de volta para casa parecia iluminado, mesmo sem lua agora escondida pelas nuvens. E dentro do peito de João, uma semente de fé, pequena, frágil, mas viva, começava a brotar. Ele não sabia que na manhã seguinte, quando abrisse a porta de casa, encontraria alguém esperando. Alguém que mudaria tudo. João acordou antes do sol nascer, como sempre. Mas aquela manhã era diferente. Havia algo no ar, uma quietude estranha, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Ele se vestiu devagar, ainda sentindo nos joelhos a marca das horas ajoelhado na capela, e caminhou até a cozinha para preparar o café. A esposa já estava acordada, sentada à mesa com as mãos ao redor de uma caneca vazia.
Ela olhou para ele, e João viu algo diferente naqueles olhos cansados. Não era esperança exatamente. Era uma espécie de rendição suave, como quem finalmente aceita que não controla nada e entrega tudo nas mãos de Deus. Dormiu bem? Perguntou ela. Dormi, mentiu João, porque tinha ficado acordado a noite inteira depois de voltar da capela, o coração acelerado com aquela certeza inexplicável de que algo estava para acontecer. Ele tomou o café preto, sem açúcar, haviam economizado até nisso, e saiu para o trabalho nos 2 hectares que ainda resistiam. O céu estava claro, sem uma nuvem, mas o ar tinha aquela umidade de madrugada que molha a pele sem chover. Foi quando ele viu. Uma mulher estava parada no caminho de terra que levava à casa. Vestia roupa simples, saia escura, blusa clara, um lenço cobrindo parte dos cabelos. Carregava um cesto de vime coberto com um pano branco. João franziu a testa. Não a conhecia. E não era comum aparecerem estranhos tão cedo, tão longe da estrada principal. Ele se aproximou devagar, preparando as palavras educadas para dispensá-la. Mais uma pedinte, talvez. Ou alguém vendendo algo que ele não tinha dinheiro para comprar. Mas quando chegou perto, quando seus olhos encontraram os dela, João parou. Havia algo naquela mulher. Algo que não cabia em palavras. A presença dela preenchia o espaço ao redor como luz suave preenche um quarto escuro. O rosto era sereno, os olhos profundos e gentis, e a voz, quando ela falou, era como água fresca em dia de sede. Bom dia, João. Ele sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ela sabia seu nome. E a forma como pronunciou, não casual, não como quem leu numa lista, mas como quem conhece de verdade, conhece a alma, conhece a história inteira. Bom dia, respondeu João, a voz mais baixa do que pretendia. Desculpa, a senhora é? Ela sorriu. E aquele sorriso carregava ternura impossível de fingir. Vim trazer sementes para você replantar. Sei que perdeu sua colheita. João olhou para o cesto que ela carregava, depois de volta para o rosto dela. Sentiu gratidão misturada com constrangimento. Senhora, eu agradeço muito. Mas eu não tenho dinheiro para pagar sementes. E mesmo que tivesse, já é tarde demais. A safra perdida não se recupera este ano. É tarde demais para plantar. A mulher não perdeu o sorriso. Deu um passo à frente e estendeu o cesto para ele. Estas sementes não são compradas com dinheiro terreno, João. São pagas com outro tipo de moeda. Ele olhou dentro do cesto. E o que viu fez o coração disparar. Grãos de milho. Mas não eram grãos normais. Eram dourados, não amarelos comuns, mas dourados como ouro velho, brilhando com uma luz suave, própria, impossível mas inegável. João piscou, esfregou os olhos, olhou de novo. A luz continuava ali. Esses grãos, começou ele, mas a voz falhou. São pagos com generosidade dada quando você mesmo nada tinha, continuou a mulher, e agora a voz dela tinha um peso diferente, uma autoridade serena que não se questiona. Você deu para a viúva. Alimentou os órfãos. Pensou que ninguém via. Mas eu vi. O jeito como ela disse eu, com letra maiúscula audível, com peso de eternidade, fez João cambalear. Plante hoje, disse ela, os olhos fixos nos dele. E verá que Deus multiplica não apenas pães e peixes, mas também atos de amor. O sol nascente apareceu naquele exato momento, rompendo a linha do horizonte atrás da mulher. A luz dourada da manhã a envolveu toda, e por um instante, apenas uma respiração suspensa entre as batidas do coração, João viu não a trabalhadora rural de roupa simples. Viu a mulher vestida de glória. Manto azul e branco resplandecente. Coroa discreta de estrelas. Rosto que ele reconhecia de 1000 imagens, de 1000 orações, de 1000 ave-marias rezadas desde criança. Mas agora vivo, real, impossível de negar. Maria, Mãe de Deus. João caiu de joelhos ali mesmo, na terra seca do caminho, soluçando. Minha mãe, minha mãe. Ela colocou a mão sobre a cabeça dele, e o toque era suave, terno, exatamente como ele imaginava que a mãe que perderá tocaria se ainda estivesse viva. Você me alimentou quando deu comida para viúva e órfãos, disse Maria, a voz agora ecoando não apenas no ar, mas diretamente na alma dele. Cada grão que você sacrificou voltará centuplicado. Ela virou o rosto em direção à propriedade de Marcos, do outro lado da divisa. João seguiu o olhar dela e viu a casa do irmão, ainda com as janelas fechadas, ainda dormindo.
Mas há outro irmão que precisa ver esta verdade antes que seja tarde demais para sua alma, disse Maria, e pela primeira vez havia tristeza na voz. Não raiva, não julgamento, apenas a dor de uma mãe que vê um filho se perdendo. Ela voltou a olhar para João. Vá, plante as sementes, e chame seu irmão para testemunhar o que a generosidade verdadeira colhe. João segurou o cesto com mãos trêmulas. Os grãos ainda brilhavam, quentes ao toque, pulsando com vida. E a senhora vai ficar? Maria sorriu de novo. Eu nunca saí, João. Apenas nem todos têm olhos para ver. Marcos acordou com barulho vindo do lado de fora. Irritado, levantou da cama, vestiu a calça e saiu descalço pela varanda. O sol já estava nascendo, e do outro lado da divisa, na propriedade de João, havia movimento. Ele viu o irmão ajoelhado no chão, segurando um cesto. E ao lado dele, uma mulher. Mais uma, resmungou Marcos, caminhando em direção à divisa. Mais uma pedinte que ele vai alimentar enquanto os filhos dele passam fome. Mas quando se aproximou, quando seus olhos caíram sobre a mulher, algo paralisou. Não era medo exatamente. Era reconhecimento. Como quando você vê alguém pela primeira vez, mas tem certeza absoluta de que já conhece há 1000 anos. O rosto dela, a postura, a luz ao redor, tudo gritava sagrado de um jeito que a ganância de Marcos tentava negar, mas não conseguia. Quem é essa? Perguntou com voz mais alta que necessário, tentando esconder o desconforto. Mais uma pedinte que você vai alimentar enquanto seus filhos passam fome, João. Maria virou-se para ele. E quando os olhos dela encontraram os de Marcos, ele sentiu como se todo o fingimento, toda a máscara, toda a justificativa que construíra para seu egoísmo fosse arrancada num único segundo. Ela estendeu a mão. Venha, Marcos. Ele não queria ir. Toda a fibra do corpo gritava para voltar, fugir, se esconder. Mas os pés se moveram sozinhos. Quando a mão dela tocou a dele, o mundo desapareceu. De repente Marcos não estava mais no campo. Estava dentro da casa de Dona Teresa, numa noite que ele reconheceu, a noite em que João dera as 2 sacas de milho. Mas não estava observando. Estava vivendo através dos olhos de uma criança. Sentiu a fome, não a fome de quem pula uma refeição, mas a fome de dias sem comer direito, aquela dor constante na barriga que não deixa dormir. Sentiu o medo de criança pequena que vê a avó chorando e não entende por quê. Sentiu o desespero quando Dona Teresa chegou em casa de mãos vazias, tarde da noite, e disse: meus amores, hoje também não tem comida. E então a cena mudou. Dona Teresa voltou, dessa vez carregando peso, o rosto molhado de lágrimas, mas lágrimas de alívio. Ela entrou cambaleando, colocou as 2 sacas de milho no chão, e os 3 netos correram para abraçá-la. Marcos sentiu, na própria carne, na própria alma, a alegria explosiva daquelas crianças. A gratidão pura que não entende economia, que não calcula juros, que apenas sabe que alguém foi bondoso quando não precisava ser. Tio João deu pra gente, meus amores, dizia a avó, soluçando. Ele não tinha quase nada, mas deu pra gente. Que Deus abençoe aquele homem. E Marcos, vivendo através dos olhos daquele menino de 8 anos, ajoelhou junto com os irmãos na sala pobre, diante da imagem de Nossa Senhora, e rezou com a voz fina de criança: obrigado, Virgem Maria. Obrigado por mandar o tio João ajudar a gente. A visão se desfez. Marcos voltou ao presente, cambaleando, ofegante. Mas Maria não soltou sua mão. Você viu o que seu irmão fez, disse ela com firmeza maternal. Agora veja o que você fez. A realidade se transformou de novo. Dessa vez, Marcos se viu numa sequência rápida de imagens, sua própria vida nas últimas semanas, mas vista de fora, como Deus vê. Viu-se espalhando mentiras sobre João no armazém. Viu seu Antônio negando venda fiado por causa de suas palavras venenosas. Viu a família de João passando fome enquanto ele, Marcos, comia farto todas as noites, guardando cada centavo com punho fechado. Viu-se no banco, sugerindo que acelerassem a execução. Viu o sorriso pequeno e amargo quando Rodolfo concordou. Viu a própria esposa rezando escondida, pedindo perdão por não ter coragem de enfrentá-lo. E então veio o futuro. Maria mostrou 2 linhas do tempo, lado a lado. Na primeira, Marcos continuava no caminho da ganância. Comprava a propriedade de João por preço vil. Ficava com toda a terra. Prosperava materialmente. Mas vivia sozinho em meio à abundância. Os vizinhos o evitavam, os sobrinhos o odiavam.
A própria esposa o respeitava por medo, não por amor. E no fim, velho e amargo, morria cercado de posses, mas sem uma única pessoa que chorasse sua partida. Na segunda linha, havia outra escolha. Marcos se arrependia. Ajudava o irmão. Plantavam juntos. A colheita era farta, mas mais importante que isso, a família estava unida. Os sobrinhos corriam para abraçá-lo. A esposa sorria de verdade. E no fim, quando a morte chegasse, ele partiria em paz, cercado de amor. Escolha, disse Maria, e agora a voz tinha urgência. O tempo está se esgotando. Mas a última visão foi a mais devastadora de todas. Marcos se viu diante de Cristo. O julgamento final. Jesus segurava uma balança antiga, de 2 pratos. De um lado, colocou todas as posses terrenas que Marcos acumulara: terras, dinheiro, bens, títulos. O prato afundou pesado. Do outro lado, Jesus colocou 2 sacas pequenas de milho. As sacas que João dera à viúva. A balança pendeu devastadoramente para o lado das sacas. Cristo olhou para Marcos com tristeza infinita. E perguntou, não com raiva, mas com dor: quando seu irmão alimentou a viúva, foi a mim que ele alimentou. Mas quando você o criticou por generosidade, foi a mim que desprezou. De que adianta ganhar o mundo inteiro se perde a alma no processo? Marcos voltou ao presente gritando. Caiu de joelhos na terra úmida, o corpo sacudindo com soluços violentos. Meu Deus, o que eu fiz? Maria ajoelhou-se entre os 2 irmãos, João ainda segurando o cesto de sementes, Marcos destruído pela verdade. Ela colocou uma mão sobre a cabeça de cada um. João, sua generosidade não foi desperdiçada, disse suavemente. Depois virou para Marcos. E você, Marcos, não está além da salvação. Mas só se escolher o arrependimento sincero. E arrependimento verdadeiro exige reparação. Ela colocou o cesto no chão, entre os 2 irmãos. Estas sementes são suficientes para ambos replantarem. Mas só crescerão se forem plantadas juntos. Não em competição, em cooperação. João, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão trêmula para o irmão. Marcos, me perdoa por ter despertado inveja em você com minha sorte. E eu te perdoo por tudo. Somos irmãos. Vamos replantar juntos. Marcos olhou para aquela mão estendida. A mão do homem que ele tentará destruir. A mão do homem que, mesmo assim, oferecia perdão. E pela primeira vez em anos, Marcos Silva chorou de verdade. Marcos segurou a mão do irmão com força de quem se afoga e encontra a última tábua flutuando no mar. Os dedos tremiam, suados, apertando com desespero. Não, João, disse com voz quebrada. Não. Você não tem nada a pedir perdão. Eu sou o monstro aqui. As lágrimas caíam grossas, molhando a terra seca entre eles. Marcos sentia como se algo estivesse sendo arrancado de dentro do peito, um tumor de inveja e ganância que crescerá durante anos, alimentado dia após dia, justificado como prudência e realismo. Agora via pelo que realmente era, veneno puro. Eu espalhei mentiras sobre você, confessou entre soluços. Fui no armazém do seu Antônio e disse para ele não vender nada fiado para você. Fui no banco e pedi pro Rodolfo acelerar a execução. Eu queria que você perdesse tudo, João. Queria provar que bondade não compensa. Que tipo de irmão faz isso? João apertou a mão dele com mais força. O tipo que ainda pode mudar. Maria permanecia ajoelhada entre os 2, a presença dela envolvendo ambos como manto protetor. Arrependimento que fica apenas em palavras não salva a alma, Marcos, disse com ternura firme. Precisa virar ação. Precisa virar reparação. Marcos levantou o rosto molhado de lágrimas para olhar nos olhos daquela mulher que revelara todas as suas podridões e ainda assim não o condenara. Me diz o que fazer. Me diz como consertar isso. Maria pegou o cesto de sementes e colocou nas mãos dele. Primeiro, desfaça o mal que fez. Vá até o banco e retire a oferta de compra. Vá até o armazém e diga a verdade. Use o dinheiro que guardou com tanto egoísmo para pagar as dívidas urgentes do seu irmão. Marcos assentiu, desesperado. Eu faço tudo. Depois, continuou Maria, plantem juntos. Estas sementes precisam ser colocadas na terra por 4 mãos, 2 que deram tudo, e 2 que aprenderam a dar. Só assim crescerão. Ela se levantou, e os 2 irmãos se levantaram junto. A luz do sol da manhã estava mais forte agora,
iluminando os campos devastados ao redor. Maria olhou para aquela terra morta pela geada e depois para os dois homens. Vocês vão colher abundância onde outros veem destruição. Mas a verdadeira colheita não será de milho, será de irmandade restaurada. E isso, ela sorriu com ternura infinita, vale mais do que 1000 sacas de grãos. Marcos deu um passo à frente, ousando fazer a pergunta que ardia na garganta. E se eu vacilar? E se a ganância voltar? Então lembre-se desta manhã, respondeu Maria. Lembre-se do que viu. Lembre-se de que cada grão que guardou egoisticamente apodreceu, mas cada grão que João deu multiplicou. No reino de Deus, a matemática funciona ao contrário. Dar é ganhar, guardar é perder. Ela começou a se afastar, caminhando de costas devagar, a figura dela ficando translúcida contra a luz da manhã. Eu estarei observando. Sempre estou. Mães nunca abandonam filhos, mesmo quando eles se perdem. Espera, gritou João. A senhora vai voltar. Maria sorriu uma última vez. Nunca fui embora, filho. Apenas abri seus olhos para me ver. E desapareceu. Não num clarão dramático. Não num raio de luz cegante. Simplesmente, deixou de estar ali. Como brisa que passa e você só percebe quando já foi embora. Os dois irmãos ficaram parados em silêncio, olhando para o lugar onde ela estivera. Então Marcos virou para João, os olhos ainda vermelhos, e disse: eu vou ao banco agora. Hoje mesmo. Marcos, descansa um pouco, você tá abalado. Não. A voz era firme agora, carregada de urgência. Não posso perder tempo. Já desperdicei tempo demais sendo o homem errado. Naquela mesma manhã, antes do almoço, Marcos entrou no banco como um furacão. Rodolfo levantou da mesa surpreso. Marcos, não era para vir só semana que vem. Vim cancelar a oferta de compra. Rodolfo piscou. Como? A oferta que fiz pela propriedade do João. Cancela. Não quero mais. Mas, você mesmo disse que seria melhor para todo mundo. Marcos se inclinou sobre a mesa, os olhos cravados nos do gerente. Eu estava errado. E você vai dar mais 60 dias pro meu irmão. Eu garanto o pagamento. Marcos, eu não posso. Pode sim. Marcos tirou do bolso o talão de cheques. Quanto falta para tirar a propriedade da execução? Rodolfo consultou o sistema, relutante. R$ 6.400. Marcos escreveu o cheque ali mesmo, com mão firme. R$ 6.400. Todo o dinheiro que guardara dos últimos 2 anos, economizando centavo por centavo, recusando ajudar o irmão, acumulando para si mesmo. Agora via aqueles números pelo que eram, papel sem valor comparado à alma. Aplica na conta do João Silva. Tira a propriedade da execução. Hoje. Rodolfo pegou o cheque, atordoado. Marcos, você tem certeza? Pela primeira vez em meses, Marcos sorriu de verdade. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. De lá, foi direto ao armazém. Seu Antônio estava organizando sacas de ração quando Marcos entrou. E aí, Marcos? Precisando de algo? Preciso consertar uma mentira. Antônio parou. Como? Semanas atrás eu disse para você não vender fiado pro João porque ele não ia pagar. Era mentira. Eu tava com inveja dele, e quis ferrar ele. Marcos respirou fundo. João sempre pagou tudo certinho. E se ele precisar de semente, de ração, de qualquer coisa, você vende. Eu garanto. Antônio ficou em silêncio por longo tempo. Depois assentiu devagar. Tá certo. Mas você mudou, hein? Mudei. Ou melhor, fui mudado. Quando Marcos voltou para casa, era quase meio-dia. João estava na varanda esperando, o cesto de sementes ao lado. Conseguiu. Consegui. Paguei tua dívida. Cancelei a oferta. Consertei o que pude. Marcos sentou ao lado do irmão, exausto mas mais leve do que se lembrava de ter sido em anos. Agora me ensina a plantar do jeito certo. João abraçou o irmão. E ali, naquela varanda de madeira velha, os 2 homens choraram, mas agora eram lágrimas de cura. Se essa história está tocando seu coração, se você já sentiu a dor da inveja ou a beleza do perdão, escreva amém nos comentários. Às vezes,
Um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava. Na manhã seguinte, antes do sol nascer completamente, os dois irmãos estavam nos campos devastados. João carregava o cesto com as sementes douradas que ainda brilhavam com luz suave. Marcos trazia as ferramentas, enxadas, plantadeiras, sacos de adubo orgânico que comprará com o pouco dinheiro que restara. Sílvia, a esposa de Marcos, veio junto. Ela olhou para o marido com expressão que misturava surpresa e esperança cautelosa. Era a primeira vez em anos que via ele trabalhar ao lado do irmão sem reclamar, sem competir, sem medir quem fazia mais. A esposa de João também veio, trazendo os dois meninos. Lucas, o mais velho, olhou para o tio com desconfiança. Pai, tem certeza disso? João colocou a mão no ombro do filho. Tenho. Seu tio não é mais o homem que era. Marcos ouviu. Abaixou a cabeça. Lucas, eu não posso mudar o que fiz. Mas posso fazer diferente daqui para frente. O menino não respondeu. Apenas pegou uma enxada e começou a trabalhar. Eles começaram pelos 2 hectares que tinham sobrevivido à geada, expandindo depois para as áreas devastadas. João abria os sulcos, Marcos colocava adubo, e juntos depositavam as sementes douradas na terra. E aconteceu algo que nenhum deles estava preparado para ver. Quando a primeira semente tocou o solo, ela brilhou mais forte por um segundo, como uma vela que recebe vento e fica mais viva antes de se acalmar. E no instante seguinte, onde antes havia terra seca e morta, brotou um verde delicado. João, você tá vendo isso? Sussurrou Marcos, os olhos arregalados. Tô vendo. Plantas não crescem assim. Não em segundos. Plantas normais não. João sorriu. Mas essas não são sementes normais. Continuaram plantando. E em cada lugar onde depositavam os grãos abençoados, a terra reagia, amolecia, escurecia, ficava fértil. Em poucas horas, os campos que estavam mortos se transformaram em oceanos de verde vibrante. Os vizinhos começaram a aparecer. Primeiro seu Antônio, que vinha devolver ferramentas emprestadas e parou no meio do caminho, boquiaberto. Que é isso? Depois Dona Lourdes, que trazia ovos para vender e largou a cesta no chão. Gente, isso é milagre. Em 3 dias, a notícia se espalhou por Castro inteiro. As pessoas vinham de carro, de bicicleta, a pé, só para ver os campos impossíveis, verdes e exuberantes, cercados de terras ainda marrons e mortas pela geada. Um agrônomo da cooperativa veio com equipamento de medição. Tirou amostras do solo, examinou as plantas, fez cálculos. Depois jogou as mãos para o alto. Isso não faz sentido. Essas plantas têm 3 semanas de crescimento. Mas vocês plantaram há 3 dias. É milagre, disse João simplesmente. O agrônomo balançou a cabeça. Não acredito em milagre. Mas também não consigo explicar isso. Marcos, que estava ao lado, colocou a mão no ombro do homem. Eu também não acreditava. Até ver. As semanas seguintes foram de trabalho intenso mas alegre. Os 2 irmãos trabalhavam lado a lado, das 5 da manhã até o sol se pôr. Mas agora não havia competição. Não havia inveja. Apenas cooperação. À noite, sentavam juntos na varanda da casa de João, a mesma varanda onde antes Marcos soltava farpas venenosas, e planejavam o futuro. Quando colhermos, dizia Marcos, a gente separa uma parte para ajudar outros agricultores que perderam tudo na geada. Igual a senhora mandou. João sorriu. E a gente cria um fundo comunitário, para ninguém mais passar o que a gente passou. Ninguém vai ficar para trás, concordou Marcos. Nunca mais. A transformação de Marcos era visível. Ele visitava a Dona Teresa toda semana, levando alimentos, consertando o telhado da casa dela, brincando com os 3 netos. A velha chorava de gratidão. Você também mudou, Marcos. Igual ao João. Não, corrigia ele. O João sempre foi bom. Eu é que tive que aprender. Um mês depois do plantio milagroso, chegou o tempo da primeira colheita. João e Marcos entraram juntos no campo, levando sacos vazios. Quando abriram a primeira espiga de milho, encontraram algo que os fez cair de joelhos. Dentro da palha, esculpida na própria estrutura vegetal da espiga, havia uma imagem pequena e perfeita de Nossa Senhora Aparecida. Não era desenho. Não era coincidência de padrão. Era escultura viva, formada pela própria planta, impossível mas real. Ela deixou um sinal, sussurrou João,
segurando a espiga com reverência. Pra gente nunca esquecer, completou Marcos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Guardaram aquela espiga como relíquia. E em cada saca que colheram, e foram centenas, milhares de sacas, colheita 10 vezes maior que qualquer ano anterior, separavam a melhor parte para distribuir. Dona Teresa recebeu 20 sacas. E quando foi agradecer, encontrou dentro de uma delas 3 medalhas pequenas de prata, cada uma com a imagem de Nossa Senhora. Uma para cada neto. Proteção dela para vocês, disse João. Porque foi a oração de vocês que começou tudo isso. A velha abraçou os 2 irmãos, chorando. Que a Virgem Maria abençoe vocês. Hoje e sempre. Enquanto o sol se punha sobre os campos verdes de Castro, transformando o céu em tons de ouro e rosa, João e Marcos ficaram lado a lado, olhando para a terra que quase perderam e agora dava frutos impossíveis. A gente quase se destruiu, disse Marcos baixinho. Mas ela não deixou, respondeu João. E ambos sabiam que ela não era apenas a Virgem Maria. Era também a fé, a generosidade, o perdão, todas as coisas que multiplicam em vez de dividir. Os meses que vieram depois da colheita milagrosa trouxeram transformações que iam muito além dos campos verdes. Marcos não se contentou em apenas pedir perdão, ele provou sua mudança dia após dia, gesto após gesto, com a paciência de quem sabe que confiança perdida se reconstrói devagar. A primeira coisa que fez foi procurar cada pessoa que prejudicara com suas mentiras. Foi até a casa do seu Antônio numa tarde de sábado, levando um saco de milho da colheita abençoada. Antônio, semanas atrás eu plantei mentira sobre meu irmão na sua cabeça. Vim plantar verdade agora. Antônio recebeu ele na varanda, desconfiado ainda. E o que mudou, Marcos? O que te fez virar assim de uma hora para outra? Eu vi o que a ganância estava fazendo comigo. Vi que ia perder minha alma. Marcos sentou no degrau, convidando o homem a sentar também. E vi meu irmão dar comida para a viúva quando não tinha nada. Aquilo me corroeu de inveja. Mas depois entendi, ele estava rico de um jeito que eu estava pobre. Rico de alma. Antônio não respondeu logo. Ficou olhando para o horizonte, para os campos ao longe. Depois suspirou. Sabe o que mais me impressiona, Marcos? Não é você ter mudado. É você ter coragem de voltar aqui e admitir que estava errado. Arrependimento que não vira ação é só remorso, disse Marcos, repetindo as palavras que Maria gravara no coração dele. E remorso não salva ninguém. Ele fez o mesmo com outros vizinhos, com fornecedores, com todo mundo que alcançara com suas palavras venenosas. Alguns receberam bem. Outros continuaram desconfiados. Afinal, Marcos passara anos sendo homem ganancioso e calculista. Mudança verdadeira precisava de tempo para ser acreditada. Mas ele não desistiu. Toda semana, religiosamente, visitava a Dona Teresa. Levava alimentos, mas também presença. Sentava na cozinha pequena, tomava café com ela, ouvia histórias dos netos, ajudava com concertos que a casa velha sempre precisava. Os 3 meninos, que no começo tinham medo dele, começaram a correr para abraçá-lo quando chegava. Tio Marcos, conta de novo a história da senhora que apareceu. Pedia o mais novo, de 6 anos, com olhos brilhando de encantamento. E Marcos contava. Sempre. Sem se cansar. Sem sentir vergonha de confessar como tinha sido ruim e como fora salvo pela misericórdia. Eu quase me perdi para sempre, dizia para as crianças. Mas a Virgem Maria me mostrou o caminho de volta. E sabe o que aprendi? Que bondade não é fraqueza. Bondade é a única coisa que fica quando tudo mais passa. Dona Teresa, ouvindo de longe enquanto lavava a louça, enxugava as lágrimas com a ponta do avental. Ela rezava todas as noites agradecendo não apenas pela comida, mas pela transformação que testemunhava. Obrigada, minha mãe Aparecida. A senhora não salvou só o João. Salvou os 2 irmãos. Na comunidade, a história dos irmãos Silva se tornou lenda viva. O padre da paróquia, Padre Henrique, pediu para João e Marcos darem testemunho na missa. João era tímido, queria recusar. Mas Marcos insistiu. A gente precisa contar. Tem gente se perdendo do mesmo jeito que eu me perdi. Talvez nossa história salve alguém. No domingo seguinte, a igreja estava lotada. Gente de Castro e de cidades vizinhas, todos querendo ouvir sobre o milagre que transformará não apenas plantações, mas corações. João começou, falando baixo mas firme sobre a geada, sobre a decisão de dar as 2 sacas para Dona Teresa, sobre o desespero e a oração na capela.
Marcos continuou, e sua voz tremeu quando confessou: eu quase destruí meu irmão por inveja. Espalhei mentira, tramei para ele perder tudo, ofereci comprar a terra dele por mixaria enquanto ele sofria. O silêncio na igreja era pesado. Algumas pessoas murmuraram, chocadas. Outras balançaram a cabeça com desaprovação. Mas Marcos continuou. Eu achava que bondade era burrice, que generosidade era fraqueza. Até que a Virgem Maria apareceu e me mostrou a verdade, que cada grão que guardamos com egoísmo apodrece, mas cada grão dado em amor multiplica. E me mostrou o futuro também. Me mostrou que eu ia morrer rico de bens, mas pobre de alma, sozinho, sem ninguém que realmente me amasse. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Mas ela me deu chance de escolher diferente. E eu escolhi. Paguei as dívidas do meu irmão, desfiz minhas mentiras, e aprendi a plantar junto em vez de competir. E sabe o que descobri? Que a colheita, quando é dividida, alimenta mais gente. E que irmão não é inimigo, é presente de Deus. João colocou a mão no ombro de Marcos. E eu aprendi que perdão não é fraqueza. É força. Força para quebrar ciclo de raiva e construir algo novo. Quando terminaram, a igreja explodiu em aplausos. Mas mais importante que isso, 3 homens se levantaram da congregação e procuraram Marcos depois. Eu tô brigado com meu irmão faz 5 anos, disse um deles, voz embargada. Por causa de herança. Sua história me fez ver que tô fazendo igual você fazia. Tô deixando ganância destruir família. Marcos abraçou o homem. Então vai. Vai pedir perdão enquanto dá tempo. Não espera chegar onde eu cheguei. Os outros 2 tinham histórias parecidas, conflitos familiares, invejas, mágoas antigas. E todos saíram dali determinados a consertar. À noite, quando tudo acabou, os 2 irmãos voltaram para casa andando devagar pela estrada de terra. A lua cheia iluminava os campos que agora pertenciam aos 2 igualmente, não mais divididos por cerca, mas unidos por propósito comum. Você acha que ela tá vendo? Perguntou Marcos, olhando para o céu estrelado. João sorriu. Tenho certeza. Mãe sempre vê. E naquele momento, uma brisa suave atravessou o caminho, trazendo perfume de rosas frescas, o mesmo perfume daquela manhã quando Maria aparecerá. Os 2 pararam, respiraram fundo e souberam. Ela estava ali. Sempre estivera. Sempre estaria. Vigiando, protegendo e sorrindo para os filhos que aprenderam que no reino de Deus, dar é multiplicar e perdoar é libertar. 2 anos se passaram desde a manhã em que Maria aparecerá no caminho de terra carregando o cesto de sementes. Castro não era mais a mesma cidade, e as propriedades dos irmãos Silva eram agora referência em toda a região, não apenas pela produtividade impossível que mantinham ano após ano, mas pelo que representavam. As terras não tinham mais cerca dividindo uma propriedade da outra. João e Marcos derrubaram a divisa e plantavam tudo junto, dividindo lucros igualmente. Construíram um galpão grande onde armazenavam não apenas a própria colheita, mas também sementes subsidiadas para pequenos agricultores da região. O fundo comunitário que criaram ajudara 17 famílias até agora. Quando geada, praga ou seca devastavam plantações de vizinhos, o fundo entrava, emprestava sementes sem juros, oferecia adubo a preço de custo, e em casos mais graves simplesmente dava o necessário para recomeçar. Ninguém vai passar o que a gente passou, repetia Marcos sempre que alguém agradecia. Nossa Senhora não quer que ninguém fique para trás. A transformação de Marcos era agora aceita por todos. Ninguém mais o chamava de ganancioso. Ninguém mais desviava quando ele passava. As crianças da comunidade corriam para abraçá-lo na saída da missa. Sua própria esposa, Sílvia, dizia para as amigas: eu casei com um homem. Ele morreu. E nasceu outro no lugar, melhor, mais suave, mais generoso. Os filhos de ambos os irmãos cresciam juntos, primos que eram quase irmãos. Lucas, o mais velho de João, entrou na faculdade de agronomia com bolsa integral. Quando souberam, fizeram festa na propriedade, churrasco grande, música, todo mundo convidado. Durante a festa, Lucas pegou o microfone emprestado e disse para todos: eu quero agradecer meu pai, que ensinou que bondade não é fraqueza. E meu tio Marcos, que ensinou que nunca é tarde para mudar. Marcos chorou. E não teve vergonha. A capela no alto do morro se tornou lugar de peregrinação. A notícia do milagre espalhara-se, e gente de outros estados vinha rezar ali, pedir proteção de Nossa Senhora, tocar a imagem que presenciara a aparição. O padre Henrique precisou organizar horários para visitação,
Tanta era a quantidade de devotos. Dentro da capela, em exposição permanente numa redoma de vidro, estava a primeira espiga de milho, aquela onde a imagem de Nossa Senhora aparecerá esculpida na própria palha. Não apodreceu. Não murchou. 2 anos depois, continuava intacta, perfeita, como se tivesse sido colhida ontem. Cientistas vieram estudar. Não encontraram explicação. É preservação impossível, admitiu um biólogo da Universidade Estadual. Matéria orgânica não se comporta assim. É porque não é só matéria orgânica, explicava João para os visitantes. É sinal. É lembrança de que Deus cuida de quem cuida dos outros. Dona Teresa, agora com 72 anos, continuava criando os 3 netos, mas não passava mais necessidade. Os irmãos Silva garantiam que ela tivesse tudo o que precisava. Mais que isso, a incluíram no negócio. Ela costurava sacas personalizadas para embalar a colheita especial que vendiam em feiras orgânicas e recebia porcentagem dos lucros. Os meninos cresceram fortes e saudáveis. O mais velho, agora com 12 anos, ajudava nas plantações nas férias. Quando eu crescer, quero ser agricultor igual ao tio João e ao tio Marcos, dizia, e os 2 homens sentiam orgulho que não cabia no peito. A medalha de prata que cada neto receberá milagrosamente dentro das sacas de milho era usada sempre, pendurada no pescoço com cordão simples. É proteção da Virgem Maria, dizia Dona Teresa. Nunca tirem. E os meninos não tiravam. Na comunidade agrícola da região, Castro começou a ser conhecida como Cidade da Partilha. Outros municípios mandavam delegações para entender o modelo cooperativo que os irmãos Silva implementaram. Marcos apresentava o projeto com humildade. Não foi a gente que inventou. Foi ensinamento de Nossa Senhora. Dar multiplica, guardar apodrece. Alguns visitantes eram céticos. Mas vocês não perdem dinheiro ajudando concorrentes? A gente não tem concorrentes, respondia João. A gente tem irmãos. E quando todo mundo próspera, todo mundo ganha. Os números provavam. Nos últimos 2 anos, a renda média dos agricultores de Castro aumentou 40%. Nenhuma família perderá propriedade para banco. Nenhuma criança abandonará a escola por necessidade de trabalhar. E tudo começara com 2 sacas de milho dadas quando não sobrava nada. Numa noite de lua cheia, exatamente 2 anos depois da aparição, João e Marcos subiram juntos até a capela. Levaram flores frescas para colocar aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ajoelharam lado a lado, como fizeram centenas de vezes desde aquela manhã que mudou tudo. A gente devia ter morrido brigados, disse Marcos baixinho. Devia ter destruído a família, perdido tudo, morrido sozinhos e amargos. Mas não foi isso que aconteceu, respondeu João. Porque ela não deixou. Marcos olhou para a imagem, os olhos marejados. A senhora podia ter me abandonado. Eu merecia. Mas não abandonou. João colocou a mão no ombro do irmão. Mãe nunca abandona filho, mesmo quando o filho se perde. Ficaram ali em silêncio, rezando, até que a lua começou a descer no horizonte. Quando se levantaram para ir embora, sentiram de novo aquela brisa impossível dentro da capela fechada, aquele perfume de rosas e terra molhada, aquela presença que enchia o espaço inteiro. E ambos ouviram, não com ouvidos mas com coração, uma voz suave e firme. Continuem plantando generosidade. Cada grão dado em amor volta centuplicado, não apenas em colheitas terrenas, mas em tesouros celestiais que ferrugem não corroem nem ladrões roubam. Eu guardo cada ato de bondade como sementes que florescerão eternamente. Saíram da capela em silêncio. Desceram o morro devagar, lado a lado, 2 irmãos que quase se destruíram mas foram salvos pela misericórdia. E enquanto caminhavam, Marcos perguntou, você acha que a gente vai ver ela de novo? João sorriu. Acho que a gente nunca parou de ver. Só tinha que aprender a olhar direito. E era verdade. Maria estava em cada criança alimentada, em cada família ajudada, em cada mão estendida em vez de punho fechado. Estava na cooperação que substituiu competição, no perdão que quebrou o ciclo de raiva, na generosidade que multiplicou onde ganância só sabia diminuir. Estava ali. Sempre estivera. Sempre estaria. Porque mãe nunca abandona filhos, e a mãe de todos jamais deixaria de olhar por aqueles que aprendem, finalmente, que dar é o único jeito verdadeiro de ganhar. Se essa história tocou sua alma, compartilhe com alguém que precisa acreditar que mudança é possível. Porque nunca é tarde demais para escolher o caminho da generosidade.
Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé, transformação e amor como esta. Anos depois, quando cabelos de João e Marcos já estavam brancos e os netos corriam pelos mesmos campos onde tudo começara, a história dos dois irmãos Silva continuava sendo contada em Castro e muito além. Virou lenda nas comunidades rurais do Paraná inteiro. Pais contavam para filhos na beira da cama, antes de dormir. Professores ensinavam em escolas como exemplo de que arrependimento verdadeiro transforma vidas. Padres usavam como homilia, comparando as 2 sacas de milho aos 5 pães e 2 peixes que Jesus multiplicou. E sempre que algum agricultor enfrentava a colheita ruim e era tentado a guardar egoisticamente o pouco que sobrava, os anciãos da região diziam: lembra do João Silva que deu para a viúva quando estava falido? E do Marcos que quase se perdeu por inveja, mas foi salvo. Era a lembrança viva, passada de geração em geração, de que no reino de Deus a matemática funciona ao contrário do mundo. A propriedade do Silva tornou-se modelo nacional. Delegações de outros estados vinham conhecer o sistema cooperativo que funcionava quando todos diziam que não funcionaria. Pesquisadores da universidade escreveram 3 teses sobre o fenômeno de Castro, como uma comunidade inteira prosperou quando escolheu partilha em vez de competição. Mas os irmãos nunca aceitaram crédito. Não fomos nós, dizia João sempre que alguém elogiava. Foi ensinamento de Nossa Senhora. Ela mostrou que 2 mãos juntas plantam mais do que 4 mãos competindo. E Marcos completava, com aquela humildade nascida de quem esteve no fundo do poço, e mostrou que ganância mata mais rápido que qualquer praga. Mas misericórdia cura até o pior dos corações. Os 2 envelheceram juntos, trabalhando lado a lado até o corpo não aguentar mais. Quando João teve o primeiro derrame aos 79 anos, foi Marcos quem ficou ao lado da cama no hospital, segurando a mão do irmão, rezando o terço que a mãe deles deixará. Você não pode ir ainda, sussurrava Marcos, lágrimas escorrendo pela barba grisalha. Ainda tem muita semente para plantar. Mas João se recuperou. E voltaram aos campos juntos, mais devagar agora, apoiados em bengalas, mas ainda juntos. Dona Teresa os precedeu na morte. Faleceu aos 77 anos, dormindo, com o rosário entre os dedos e o sorriso no rosto. No velório, os 3 netos, agora homens feitos, com famílias próprias, contaram como a avó rezava todos os dias pela alma dos irmãos Silva. Ela dizia que vocês salvaram a gente, disse o mais velho, voz embargada. Mas também dizia que a gente salvou vocês, porque foi através da nossa fome que Deus testou o coração do tio João e depois usou para quebrantar o coração do tio Marcos. João e Marcos abraçaram os 3 homens como se fossem filhos próprios. Porque, de certo modo, eram. A primeira espiga milagrosa, aquela com a imagem de Nossa Senhora esculpida na palha, permaneceu intacta por 23 anos. Cientistas vinham periodicamente examinar, tirar fotos, fazer medições. Nenhum conseguiu explicar por que não apodrecera, porque permanecia fresca como se tivesse sido colhida ontem. Um biólogo famoso de São Paulo, ateu declarado, passou 3 dias analisando a espiga. No final, sentou-se num banco da capela e ficou em silêncio por longa hora. Quando saiu, seus olhos estavam vermelhos. Nunca publicou os resultados da pesquisa, mas começou a frequentar igreja. A capela do morro foi reformada e ampliada, mas mantiveram a estrutura original de madeira, aquela que o avô do Silva ajudara a construir. Agora tinha área coberta para abrigar os peregrinos que vinham de longe, banheiros, pequena lojinha que vendia terços e medalhas, com lucros revertidos inteiramente para o fundo comunitário. Mas o coração continuava o mesmo. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, escurecida pelo tempo, testemunha silenciosa do milagre. João faleceu numa madrugada de outubro, exatamente no aniversário da geada que devastara tudo décadas atrás. Foi morte suave, dormindo, sem sofrimento. Quando a família foi arrumar o corpo, encontraram em suas mãos o terço da mãe, misteriosamente, 3 grãos de milho dourados, iguais àqueles que Maria trouxera no cesto tantos anos antes. Ninguém sabia de onde vinham. Ninguém os colocará ali. Mas estavam lá, brilhando com luz suave própria. O velório durou 3 dias, tanta gente querendo se despedir. Agricultores de 5 estados vieram agradecer pelo exemplo, pelas sementes doadas, pelos ensinamentos. Viúvas que foram ajudadas choraram como se tivessem perdido parente. Órfãos que comeram do fundo comunitário beijaram a mão sem vida do homem que ensinou que bondade não é fraqueza. Marcos não conseguiu falar no enterro. Ficou ao lado do caixão, segurando a borda de madeira, chorando em silêncio. Quando todos já tinham ido embora e o coveiro esperava para fechar a sepultura, ele finalmente sussurrou: "Obrigado,
meu irmão. Obrigado por me ensinar a ser generoso. Obrigado por não desistir de mim quando eu virei monstro. Obrigado por estender a mão mesmo depois de tudo que fiz. Uma brisa impossível atravessou o cemitério naquele momento, trazendo perfume de rosas e terra molhada após chuva. O mesmo perfume daquela manhã quando tudo mudou. Marcos viveu mais 5 anos. Tempo que dedicou a garantir que a história não se perdesse. Escreveu tudo num caderno de capa dura. A ganância, as mentiras, a aparição, as visões, a transformação. No final, acrescentou: escrevo isto para quem estiver se perdendo como eu me perdi. Para quem acha que bondade é burrice e generosidade é fraqueza. Eu estive no abismo. Vi meu futuro, morrer rico de bens, mas pobre de alma. E fui salvo apenas porque a Virgem Maria teve misericórdia. Se ela teve misericórdia de mim, terá de você também. Mas precisa escolher. Precisa estender a mão. Precisa plantar amor em vez de guardar egoísmo. Porque o que se guarda apodrece, mas o que se dá multiplica. E essa multiplicação não tem fim, nem nesta vida, nem na próxima. Quando Marcos faleceu, 5 anos após João, foi em paz. As últimas palavras que conseguiu articular, cercado de filhos, netos e sobrinhos, foram: digam para todos, digam que bondade não é burrice. Bondade é a única coisa que a gente leva. Enterraram-no ao lado do irmão. E na lápide, a pedido da família, gravaram apenas: 2 irmãos que quase se destruíram, mas foram salvos pela generosidade de um e pelo arrependimento do outro. Descansam juntos como viveram os últimos anos, em paz. A propriedade não foi dividida entre herdeiros. Seguindo a orientação que os 2 deixaram em testamento, foi transformada em cooperativa familiar. Todos os descendentes diretos tinham direito a trabalhar ali, receber parte dos lucros, mas ninguém podia vender, ninguém podia dividir. Terra que Nossa Senhora abençoou não é mercadoria, dizia o testamento. É patrimônio sagrado que deve alimentar gerações. E alimentou. Os filhos mantiveram um fundo comunitário. Os netos expandiram, criando programas de educação agrícola para jovens pobres. Os bisnetos levaram o modelo para outras regiões, sempre usando a história dos 2 irmãos como base. E a cada ano, no dia da aparição, aquela manhã de outubro quando Maria trouxe o cesto de sementes, a família inteira subia até a capela. Levavam flores, acendiam velas, rezavam juntos. E sempre, testemunhas juravam, quando terminavam a oração, aquela brisa impossível atravessava o espaço, trazendo perfume de rosas. Era sinal de que ela continuava ali. 37 anos após a aparição, aconteceu algo extraordinário. Uma bisneta de João, menina de 7 anos chamada Maria, batizada em homenagem à Virgem, estava brincando nos campos quando encontrou algo enterrado. Cavou com as mãos pequenas e tirou da terra um cesto de vime. Velho, gasto pelo tempo, mas inconfundível. O mesmo cesto que a Virgem Maria usará para trazer as sementes. A menina levou correndo para casa, gritando de empolgação. Quando a família viu, caíram de joelhos. O cesto tinha desaparecido naquela manhã da aparição. Maria o levará consigo quando desapareceu. Ninguém soubera o que acontecerá com ele. E agora voltava. 37 anos depois. Encontrado por uma criança com o mesmo nome daquela que salvara tudo. Dentro do cesto havia um bilhete, escrito em caligrafia feminina antiga, delicada. Continue plantando generosidade. Cada grão dado em amor volta centuplicado não apenas em colheitas terrenas, mas em tesouros celestiais que ferrugem não corroem nem ladrões roubam. Eu guardo cada ato de bondade como sementes que florescerão eternamente. E quando vocês pensarem que estou longe, lembrem-se, mãe nunca abandona filhos. Apenas espera pacientemente que eles aprendam a ver com olhos de fé. O bilhete foi colocado na capela, ao lado da espiga milagrosa. E o cesto, em redoma de vidro, virou relíquia venerada. A história dos irmãos Silva continuou se espalhando. Livros foram escritos. Documentários filmados. Músicas compostas. Mas o que realmente mantinha a história viva não eram os registros, eram as vidas transformadas. Quantos irmãos brigados se reconciliaram depois de ouvir sobre João e Marcos? Quantos gananciosos se arrependeram e começaram a partilhar? Quantas viúvas foram alimentadas por gente que aprendeu que dar multiplica? Quantas sementes, literais e metafóricas, foram plantadas em amor por causa daquela manhã de outubro quando a Virgem Maria apareceu carregando um cesto? Ninguém conseguia contar. Eram milhares. Talvez milhões.
Porque a colheita de bondade não tem fim. Multiplica de coração em coração, de geração em geração, de vida em vida, até cobrir o mundo inteiro com frutos de amor que nenhuma geada de egoísmo consegue matar. E em Castro, no alto do morro, a capela permanece. Porta sempre aberta. Luz sempre acesa. Perfume de rosas que vez ou outra atravessa impossível o espaço fechado. É lembrança eterna de que Maria, Mãe de Misericórdia e Rainha dos que dão sem esperar retorno, continua multiplicando sementes plantadas por corações generosos. Porque ela prometeu. E mãe não quebra promessa. Se essa história transformou algo dentro de você, se despertou vontade de ser mais generoso, de perdoar alguém, de dar mesmo quando não sobra nada, escreva amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para mudar. Inscreva-se no canal para mais histórias de fé que renovam a alma e lembram que, nos planos de Deus, bondade nunca, jamais, é desperdiçada. Porque o que plantamos em terra será colhido. Mas o que plantamos em céus através de amor florescerá eternamente sob o olhar terno de Maria, Mãe que nunca nos abandona. Amém.